Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos na questão 669. Fala sobre os sacrifícios. Kardec pergunta o seguinte: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Os espíritos respondem: primeiramente, porque não compreende a Deus como a fonte da bondade. Os povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde os homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. Então, aqui estava explicando, né, que acreditavam que agradar a Deus seria você, vamos supor, vou ofertar essa vida. Vamos dizer assim, se eu pego um animal, ele tem alma, está lá vivo. Então, se eu estou sacrificando ele, tem mais valor. Aí o que acontece? Poxa, eu quero fazer um presente maior. Então, o animal tem um valor para mim, o ser humano vale mais a vida do ser humano. Então, eu vou sacrificar um ser humano para agradar a Deus. Então, essa é a crença dos povos primitivos, acreditavam como se fosse um presente. Os sacrifícios, as oferendas, né, que os holocaustos, é justamente para trazer essa oferenda a Deus. Uma forma de agradar. Sobre pergunta A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, quer dizer, o que está dizendo assim, então os animais vieram antes, depois vieram os sacrifícios humanos. Foi assim, então? Eu falei assim, não tenha dúvida, lógico que foi assim. Começou com uma vida que para os seres eram mais insignificantes, né? Um animal pequeno, depois um animal maior, e depois chegou o ser humano. E ele continua dizendo, então, de acordo com a explicação que vim de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos. E os espíritos respondem, não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. É como dizia Jesus, né? Aquele que ceifar a vida pela espada, perecerá pela espada. Né? A lei de causa e efeito. Então, você não deve fazer aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Imagina matar um ser humano. Você não gostaria de morrer na faca. E aí você vai matar uma pessoa ali e sacrificá-la. Então, é uma questão de má interpretação de início, principalmente dos povos primitivos. Eles achavam que ele ia agradar, mas não era com sentimento de crueldade. Eles queriam agradar a Deus realmente. E aí, como ele falou assim, de início era uma coisa, depois começaram a abusar. Aí falou assim, vou aproveitar e já vou matar aquele lá que eu não gosto. Então, vai colocar aqui na... E ainda eu vou oferecer para Deus. Falou assim, pega esse presente aqui. Eu já não queria mesmo acabar com a vida dele e já consigo agradar a Deus. Faça um dois em um, né? Agrada o Pai e já agrada a mim mesmo. É o que ele está explicando. Questão 670. Dá-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção?
Aí fala assim, não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidiu ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam mal, estavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as paixões. Então, mesmo que a pessoa tivesse, vamos dizer assim, ela tivesse realmente um sentimento de querer agradar a Deus, não tinha nenhuma sentimento de desejar a matar o seu semelhante com o intuito de tirar-lhe a vida de forma inútil, apesar de ser um fato inútil, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus, acima de tudo, vê todas as situações, inclusive o fundo da questão, principalmente, não só a aparência. É isso que ele está trazendo. O principal é que Deus sonda o motivo, o que está por trás. Mas eles estão explicando e ratificando novamente que isso não leva a agradar a Deus. E, ao mesmo tempo, todas as situações da nossa vida, ela depende muito daquilo que nos movimenta, qual o sentimento que nós carregamos em nosso espírito. Então, quando se faz algo, não é somente o algo que é feito, mas qual o sentimento que ele está carreado. O que realmente tem nesse sentimento, nesse ato? Tem um sentimento bom ou tem um sentimento ruim? Tem uma intenção nobre ou tem uma intenção escusa? Então depende muito do que realmente está por trás da ação. Não é somente a ação em si. Paulo também muito em relação a isso, explicando a necessidade de nós, por exemplo, se a gente entregasse o nosso corpo para ser queimado, mas não tivesse caridade, não adiantaria de nada. E ele fala isso aí por quê? Porque se a gente fizesse várias coisas, mas no final das contas não tivesse amor realmente colocado como intenção, como um sentimento nobre na ação em si, essa ação não teria esse mérito, porque faltava o ingrediente essencial, que é o amor no gesto, o amor na atitude. E isso é sentimento. Então, ele traz essa consideração profunda. E os espíritos também falam a respeito dessa realidade, dessa autenticidade de evolução, de crescimento, de moralidade. Questão 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Está explicando assim, aquela situação daquelas guerras santas. Nós vamos fazer essa cruzada para poder colocar o nome de Jesus acima de tudo, mas vamos matar um monte de gente. Então, nesse sentimento, é a mesma coisa, dá para poder se equiparar, está tentando comparar o que se essa situação do extermínio em prol de uma guerra santa, né, de um objetivo específico para a religião, um intuito religioso, se é a mesma situação em relação a um holocausto, né, um sacrifício humano, por exemplo. Aí faz o seguinte: são impelidos pelos maus espíritos e fazendo a guerra aos seus semelhantes contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um ao seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Porque então há de fazer uma guerra ao outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua? Ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos?
Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daqueles que o Espírito animava e que Deus enviou, sobretudo os que não viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador. Mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com atos a doutrina que pregais? Aqui está explicando o contrassenso, que é uma guerra santa, aonde Jesus mesmo foi o primeiro a banir a violência contra quem quer que seja. Então, não é por falta de esclarecimento da doutrina do Cristo, não é por falta de esclarecimento a respeito de todas as outras doutrinas, porque todas elas têm como regra a regra de ouro, a fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. E isso já resume tudo. Diante disso, a gente sabe que todas as coisas que a gente tem que fazer é buscar fazer o bem, não o mal. Logo, uma guerra santa não é santa, porque é uma guerra. Questão 672. A oferenda feita a Deus, de frutos da terra, tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Não quer dizer, tem mais mérito chegar e fazer uma oferenda de frutas, legumes, verduras, do que, por exemplo, matar um bichinho? Aí fala, já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe se oferecesse frutos da terra em vez do sangue de vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a frase proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato nada vale. Então, aqui, ele traz que o sacrifício mais agradável a Deus é do orgulho, do egoísmo, que a gente traga uma alma mais nobre, uma alma mais límpida, que a gente busque trazer uma, uma alma mais purificada. Se nós trouxermos uma alma mais radiosa através de uma mudança efetiva de nosso estado de ser, isso vale a pena. Isso é agradável a Deus. Nós podemos fazer isso se nós quisermos, mas somente se desejarmos fazer. Do contrário, não haverá como. Mas aqui, ele falando novamente, ele ainda traz uma consideração importante, que é justamente, por exemplo, a prece. É uma prece verdadeira, proferida com sentimento real de devotamento a Deus, ela é bem mais agradável do que qualquer oferta, porque você tem a oferta do quê? Do seu coração. Você oferece o que tem de mais sagrado, que é seu. Questão 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava os que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? E os Espíritos respondem o seguinte: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, é o que está explicando justamente a situação principal, o foco principal.
Quando a gente pensa a respeito da divindade, nós temos que lembrar que Deus sonda o nosso pensamento, o nosso sentimento, sabe o que a gente gostaria de esconder para todas as pessoas, ele sabe. Então, quando você tem um sentimento real de devoção a Deus, quando você realmente compreende que Ele é o seu Pai, amoroso, soberano, justo e bom, quando você consagra a Ele o seu tempo, quando você dedica as suas horas para que possa ajudar em nome dele os seus irmãos, quando você busca fazer o bem àqueles que precisam, que necessitam, você está sendo um filho bom, obediente, realizando as obras que Jesus exemplificou. Então é lógico que Deus abençoa sempre os que fazem o bem, sempre. E quanto mais a gente vai fazendo as coisas para ajudar as pessoas, é o principal. Ele não desaprova, por exemplo, se a pessoa às vezes tem uma prática que é exterior. Ele não vai desaprovar, assim, não, isso aí não tem nada a ver. Não, é só uma forma de adorá-lo. O culto exterior que está explicando é que, na verdade, apesar de, mesmo que ele seja colocado com todas as intenções nobres, mesmo que ele tenha sido feito com todo o carinho e devoção a Deus, o principal que ele está explicando são outras formas de oferta, que é a oferta do nosso ser, do nosso estado de ser transformado através da prática do bem. Não significa que a gente precisa exterminar todas as situações de exteriorização. Ele fala assim, não, Deus considera todas as coisas e entende que nós estamos em estados diferentes. Essa pessoa ainda não se desprendeu de certas práticas. Vamos pegar, às vezes tem uma pessoa que vai lá e acende uma vela, às vezes tem outra pessoa que faz uma outra situação. E nós sabemos que várias situações não são necessárias, mas o que acontece? Às vezes a pessoa ainda tem algumas práticas que para ela são importantes, e está tudo bem. Significa que ainda neste momento ele precisa disso. Mas Deus entende o estado de ser de cada um, compreende que cada um tem uma transitoriedade e aonde esse momento específico que vive, ao que ele pode conceder de melhor. E aguarda a melhora do filho, a mudança. Chegamos agora no capítulo 3º da Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso. Necessidade do trabalho, questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga os homens a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades. E os gozos. Então, inteligência. Porque, assim, uma das coisas que acontece é, por mais que a gente esteja em pouco tempo na Terra, a gente vai sempre buscar ter o melhor conforto possível para a gente estar. Por exemplo, se a gente vai estar numa sala, a gente tenta achar uma cadeira. Ah, deixa eu encontrar uma cadeira, porque vou ficar umas 10 horas aqui. Deixa eu arrumar um jeito para eu sentar, para ficar mais confortável. Você vai se adequar da melhor forma que você puder. É o normal. Toda pessoa que tiver um espinho cravado, por exemplo, no dedo, vai querer tirar ele. Então, sempre nós buscamos um conforto, um equilíbrio, uma situação mais estável. Assim, gostei daqui, aqui tá bom, aqui tá fresco, tá batendo um vento, tá agradável. Se a pessoa se sente num lugar que tá muito ruim, tá muito gelado, deixa eu sair desse vento gelado, a pessoa se abriga. É assim por diante. Então, a necessidade da lei do trabalho é uma situação natural. Através do trabalho, a gente desenvolve a nossa inteligência, a gente desenvolve também, através dessas experiências, em várias relações de trabalho, sejam, porque toda ocupação útil é trabalho. Não significa que seja um trabalho remunerado, propriamente dito. Então, aqui ele está explicando justamente na concepção de lei da natureza, ocupação útil.
não ocupação remunerada. Então, toda ocupação útil é trabalho. Toda vez que você faz um trabalho que seja necessário ou útil, né, você está realizando um trabalho. E a gente precisa trabalhar para desenvolver inteligência, para poder manter os ambientes em equilíbrio. A gente precisa, ao mesmo tempo, um ajudar o outro para prover as necessidades. Porque imagine que na cadeia de produção existem operários de vários matizes diferentes para poder satisfazer as condições de equilíbrio do todo. Então, existe aquele que minera, que vai fazer a extração do mineral, existe o que transporta, existe o que faz a modificação, existe aqueles que preparam condições para que outras pessoas façam, e assim por diante. Questão 675. O trabalho só deve entender as ocupações materiais? Ou não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Acabei de falar, né? Então, antes de toda a situação, a gente tem que lembrar que não é questão material, porque os espíritos trabalham, sempre trabalharam e sempre vão trabalhar. E eles trabalham por amor. Uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar, isso é muito importante, não se esquecer jamais de que é uma bênção poder servir. Trabalhar é uma bênção. Se você trabalha remuneradamente, e você entende a lei de Deus, você vai agradecer a bênção de ser útil. Sim, graças a Deus eu tenho esse trabalho que me garante a manutenção das necessidades básicas, que me desenvolve a inteligência, então você vai buscar fazer o seu melhor porque Deus te vê. E você deve olhar para você mesmo e lembrar que existe algo sagrado em você, e você precisa dar o seu melhor por você e também em honra e glória de Deus. Porque a gente tem que honrar os nossos pais, não é? E Deus também é nosso pai maior, nosso pai primeiro. Então, um dever filial é de fazer com que o pai se sinta feliz, se sinta agradecido, se sinta honrado. E a honra vai além de uma situação de uma alegria fugaz. Nós devemos fazer o possível para não desagradá-lo, para que ele não tenha sentimentos pesarosos em relação a nós. Nós sabemos que Deus está bastante distante de todas essas coisas, porque nosso Pai nos ama de forma incondicional e entende o nosso estado de ser. Né? Mas nós devemos lembrar como se fosse, por exemplo, o nosso Pai terreno. Então a gente tem que lembrar de tudo isso e lembrar de nós, olhar para nós e falar assim, não, eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor, o meu máximo. Não fazer somente, vou fazer o que é possível, só isso que tá bom, o que basta. Não, vamos buscar sempre fazer o melhor que a gente puder. Porque pelas obras nós somos conhecidos, nós seremos reconhecidos pelo que nós deixamos. Todas as pessoas que passam pela Terra, aí você olha para trás os rastros que ela deixou, as pegadas que ela trilhou, e aí você pode considerar qual é o vulto dessa pessoa, qual foi a importância dela. Então você consegue, através de todas as somatórias de ações, todas as situações que ela deixou, esse fruto do trabalho importantíssimo. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da natureza corpórea, é a expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, Deus permite que, através, seja de várias formas diferentes, a pessoa não tem um corpo bilioso, tem um corpo franzino, nem por isso a pessoa deixa de ter possibilidades de utilizar a inteligência, por exemplo, para poder se valer da condição de estar com um corpo mais fraco, mais frágil. Questão 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? E aí responde: tudo na natureza trabalha, como tu
trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que se dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhe resulta progresso, ao passo que o homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva a si mesmo. Então, quando você está no trabalho, você vai desenvolver sua inteligência. Uma das outras coisas que acontece, através das relações de trabalho e das relações uns com os outros, nós trabalhamos também do ponto de vista moral. Porque nos choques entre adversários, que eu digo opositores de pensamento, o que vai acontecer? Nesses conflitos de ideias, nós começamos a nos amadurecer, nós começamos a melhorar mais também como seres. Quando eu digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, os animais têm também a finalidade de auxílio. Também os animais fazem-nos companhia, nos ajudam. Então, eles também fazem vários trabalhos diferentes daquilo que a gente acha que é só uma situação de conservação. Muitas vezes trazem um alento para a pessoa que está solitária, muitas vezes ajuda uma pessoa que está com um problema de dificuldade, né, como que é o caso dos cães guia, e existem outras situações que até mesmo salvam, né, vidas, muitas vezes como um segurança da casa, né, protegendo, porque do ponto de vista do animal, ele vê o seu tutor como parte da matilha dele, né? Você faz parte do meu grupo. Então, ele protege como um deles. Ele sente que é parte da família. Nós vamos parar aqui na questão 678, para darmos continuidade na próxima semana. Agora vamos dar continuidade no capítulo 18 do livro Respostas da Vida. Capítulo 18 diz sobre reciprocidade. E André Luiz diz o seguinte: ação e reação consequente integram indерrogável lei da vida. Procure ouvir a esperança e você encontrará a certeza da vitória. Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias. Auxilie alguém, e esse alguém se fará canal de auxílio em seu apoio. Promova a tranquilidade alheia e a paz virá em seu encontro. Aproveite seu tempo construindo elevação e o tempo lhe trará maravilhas. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência. Busque servir o seu próximo, seu próprio trabalho lhe oferecerá a orientação de que você necessita. Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto. Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou. Alguém poderá dizer que isso é óbvio. Entretanto, ligados no bem de todos, transfiramo-nos da palavra à vivência e, de certo, que surpresas iluminadas de alegria virão fatalmente a você, se você experimentar. É a questão da lei de causa e efeito, reciprocidade, plantou, colheu. Imagine que num contato entre uns e outros, né, quando a gente está na convivência, pode ser que a gente acabe trazendo alguma coisa ruim. E como a pessoa vai se sentir depois daquilo que a gente trouxe de negativo? Não vai sentir bem. Não tem como alguém se sentir bem diante de
uma situação amarga que foi trazida. Dessa forma, nós temos que lembrar que o resultado não vai ser bom. Agora, se você chegar e buscar fazer ações diferentes, vai ser totalmente diferente. Por isso que ele fala, detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias. Se você continuar no caminho do bem, se você perseverar num caminho bom, você vai ter o melhor de todas as situações e de todas as coisas que a pessoa puder te dar de bem, ela vai te dar. Porque ela vai se sentir naturalmente inclinada a devolver o que ela recebeu, que foi o bem. Não significa que a gente deve fazer buscando receber o bem, é totalmente diferente. Isso significa que às vezes você vai receber coisas que não são boas, mas a maior parte você vai receber coisas boas. Não significa que é 100% de retorno no bem, porque cada um está em um estado diferente. E seja um bem que você não recebe agora, esse bem vai germinar e vai trazer frutos bons no futuro. Pode ser que não seja nessa vida, que você receba o retorno do bem. Porque a gente tem que lembrar que quando você planta uma semente, a semente tem um tempo de germinar e crescer, de dar frutos. E mesmo que o agricultor seja bastante ansioso e deseje para amanhã colher o fruto, nem sempre vai colher. Às vezes vai ser colhido só numa outra vida. Então você não pode chegar e dizer assim, nessa vida eu já vou ter o retorno do bem daquele que eu plantei. Não, mas o que acontece que ele está explicando? Se você se manter no bem, sempre você vai ter retornos positivos. Além do que também, o bem que você plantou numa vida passada vem na vida presente. Já imaginou? Aquela pessoa que depois desencarnou, olhou todas as situações e ficou agradecida pelos seus gestos, que não considerou de forma adequada, não retribuiu, vai se sentir na obrigação de devolver positivamente, vai se sentir feliz quando te reencontrar. Auxilie alguém e esse alguém se fará canal de auxílio em seu apoio. Sempre vai ser dessa forma, porque a pessoa é uma testemunha viva daquele que você fez para ela. Então, quando a gente aproveita o tempo construindo elevação, sempre quando a gente está buscando fazer alguma coisa boa, você está investindo em algo que vai te trazer retorno bom. Mas a gente tem que buscar construir elevação. Se você abençoa a vida te abençoa. Se você busca servir, o seu próprio trabalho vai te dar essa orientação que você necessita. Então, os próprios semelhantes, os nossos irmãos, eles vão retribuir essas medidas de afeto à medida que nós também ofertamos o nosso próprio coração. Então, se a gente buscar plantar na vida boas sementes, se fizermos boas escolhas, todos os nossos irmãos vão se sentir felizes, agradecidos a Deus e, ao mesmo tempo, vão aproveitar essa oportunidade também de retribuir o bem que receberam. Serão alegres, estarão felizes. E todo aquele que deseja felicidade em sua vida tem que plantar felicidade nos caminhos por onde passa. Triste quando a gente planta alguma coisa e a pessoa se sente uma espécie de repulsa a ver você. Fala assim, nossa, essa pessoa me prejudicou. E deixa eu passar para o outro lado da rua porque eu não quero encontrá-la. Então, que nós possamos buscar fazer o nosso melhor, que nós possamos compreender que há dificuldade para com os outros e que lembremos que plantar o bem é uma escolha também. Se a gente quiser fazer isso, conseguiremos fazer, vai ficar tudo bem e a vida será melhor. Basta nós querermos, basta nós desejarmos. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, não esqueçam de curtir, de compartilhar com as pessoas que vocês desejam.